Sendo muito sincero e absolutamente direto com todos vocês, eu particularmente acredito que estamos entrando em uma oportunidade até que sem precedentes para as altcoins. E quando a gente fala de oportunidade sem precedentes, nós precisamos considerar alguns pontos. Primeiro, tem gente acreditando que qualquer altcoin vai dar muito bom. Muito cuidado com isso. Por exemplo, Haka Token chegou a 1 centavo de dólar no topo histórico. Aí quer dizer que Haka vai bater seu topo histórico? Não. Pode ser que ela nem sequer se recupere e continue, inclusive, caindo no bear market. Tá? Muito cuidado com essas correlações. Não é só simplesmente olhar para o preço do projeto e acreditar que ele vai chegar a um determinado valor, independente de qual projeto seja. Tá? Existe uma série de coisas que precisam ser consideradas. Porém, de uma maneira geral, as altcoins elas tendem a trazer realmente retornos extraordinários dentro desse próximo ciclo. Tem alguns pontos que eu quero destacar para vocês que, primeiro, quando a gente fala de oportunidade geracional, eu estou falando aí de fato de multiplicação de capital aí por exemplo, 1000 vezes. Ou seja, você fazer ali, colocar um dinheiro que seria, vamos pegar aqui um exemplo, pegar R$1.000 e conseguir transformar esses R$1.000 em, por exemplo, R$1 milhão. É possível isso? Sim, isso é possível. Mas para que isso aconteça, é pouquíssimo provável que isso seja mensurável. Ou seja, que eu vou colocar R$1.000 em um determinado protocolo e eu vou conseguir fazer esses R$1.000 virarem, dentro de um movimento de alta, né, R$1 milhão. Será que eu vou saber o ponto de entrada? Será que eu vou saber o ponto de saída? Então, muito cuidado com essa geração de expectativa, porque isso vai frustrar muita gente no bull market. Eu gosto muito do exemplo, inclusive de um dos nossos inscritos aqui, e que também era um dos nossos participantes da mentoria, da nossa mentoria. Ele fez uma compra de um token chamado SON, né? SON, ele, para quem não lembra, ele valorizou bastante do nada lá dentro da Binance. Da Binance não, dentro das corretoras como um todo, nesse ano. Tá? E hoje esse token está valendo menos de 1 centavo. Esse colega, ele conseguiu fazer a compra, eu acho que, salvo engano, eu posso estar errado nos valores, porque eu não lembro se foi R$1.500 ou se foi R$15 mil. Eu acredito que tenham sido aí R$1.500. Para quem lembra, ele saiu ali de aproximadamente 30 centavos e foi bater 13 dólares. Esse colega que estava posicionado na Sony, ele fez a compra então desse token a próximo lá dos 30 centavos e quando o ativo subiu para 45 centavos, ele já estava tendo um lucro de 50%, ele simplesmente tomou a decisão de sair. Porque ele ficou com medo que o ativo voltasse contra a posição dele, contra o lucro dele. E eu até costumo dizer, cara, se o lucro tá desconfortável, tu realiza. Tu tá fazendo um lucro de 100% e voltou para 80%, tu ficou desconfortável, saia. Mas saia sabendo que o ativo poderá continuar o seu próprio movimento. Então ele, tem um lucro ali de aproximadamente R$750, porque foi 50% de lucro sobre essa posição de R$1.500. Contudo, esse ativo saiu dos 30 centavos e só parou nos 13 dólares. Se ele sai dos 30 centavos e aguarda até os 3 dólares, por exemplo, para realizar essa venda, ele teria transformado aqueles 1.500 em R$15 mil. Se ele vai até os 9 dólares, por exemplo, esses R$1.500 teriam se transformado em aproximadamente R$45 mil. E se, por exemplo, ele chega até os 12 dólares e saísse nos 12 dólares, ele teria transformado esses 1.500 em aproximadamente R$60 mil. E lógico que ele ficou desesperado quando ele viu o desempenho do ativo, que inclusive foi no movimento basicamente de 48 horas. O ativo saiu de 30 centavos, bateu 13 dólares e depois basicamente morreu, veio para morte súbita. Inclusive hoje vale menos, né, do que 1/10 de centavo. Ou seja, o que é que a gente precisa entender quando falamos das altcoins? É que você precisa tomar essa decisão de forma concreta. Saber onde você vai entrar e saber onde vai sair. Por quê? É muito fácil dizer, não, ativo X vai subir, vai valorizar 1000 vezes. Ou seja, você vai colocar R$1.000 ali e aquele negócio vai virar R$1 milhão. Primeiro, a pergunta é, você tem coragem de colocar R$1.000 num negócio que teria um potencial para se valorizar 1000 vezes? Provavelmente não. E segundo ponto é se você teria paciência para o tempo que isso poderia gerar. Por quê? Exemplo, nós temos o caso aí da Polygon. Polygon saiu de frações de centavos e foi bater ali 3 dólares. Você teria paciência para esperar tudo isso, né? Para esperar esse movimento? Teria paciência para continuar alocado sobre o projeto, esperar mais anos? Por quê? Teve muita gente que comprou Bitcoin em 2012, 2013 ou 2014, que se desfez do Bitcoin em 2017, que se fez do Bitcoin no prejuízo, talvez em 2018.
E quando a gente fala das altcoins, nós veremos provavelmente movimentos geracionais em cima das altcoins. A gente muito provavelmente verá nas altcoins um movimento geracional acontecendo. E esse movimento geracional que acontecerá, óbvio, vai beneficiar quem se posicionou nos lugares corretos. Né? Nós falamos aqui por diversas vezes de Link nas regiões de 5, 6 e 7 dólares. E muita gente dizia, mas Link não anda. E hoje provavelmente olha para trás e diz, perdeu a oportunidade. De trouxa, né? Nós temos, a partir de agora, necessariamente um movimento sobre as altcoins. Será que estamos entrando necessariamente numa alt-season? Será que estamos prestes a começar um ultra movimento de alta em cima das altcoins? A gente vai entender isso a partir deste exato momento. E aí, por isso, eu recomendo, inclusive, que você esteja com papel e caneta à mão para entender as nossas perspectivas e também expectativas em cima disso. Para a gente poder mensurar isso, primeira coisa, nós vamos analisar o Total Crypto Cap 2. Para quem não conhece, Total Crypto Cap 2, ele mensura o valor total das altcoins, excluindo o Bitcoin. Para a gente poder observar isso. Tá? Então, eu vou pegar aqui o Total Crypto Cap 2, vou colocar aqui no gráfico semanal. Para que vocês percebam uma coisa que, na minha opinião, é bem simples. Vou expandir aqui esse gráfico. Nós temos um topo para as altcoins, e aqui inclusive está sendo considerado o próprio Ethereum, tá? De 1,73 trilhões de dólares. Isso aqui é o topo histórico das altcoins. Beleza. Segunda observação que eu faço é esta região aqui, que é uma região de acumulação. Nós estamos testando ou indo testar a resistência dessa região de acumulação. Perceba que o topo dessa região de acumulação ele está ali em quase 700 bilhões de dólares. Em 697 bilhões, 599 milhões. Tá? São quase que 700 bilhões de dólares. Mas é essa região aqui. Região bem interessante, inclusive é uma região de excelente topo. Qual é o nosso próximo nível a ser alcançado? Aqui eu vou destacar essa região como a grande região de acumulação. Eu vou deixar ela nessa cor aqui. E para mim, o próximo grande nível a ser testado está um pouco acima, que é a marca entre 940 bilhões a 1,1 trilhão de dólares. E depois, majoritariamente, uma resistência a ser enfrentada dentro de 1 trilhão 270 bilhões de dólares. Então, basicamente, o nosso próximo eixo vai nos dar aí pelo menos uma progressão de aproximadamente 35% sobre o mercado total das altcoins, fazendo com que a gente valorize cerca de 245 bilhões de dólares. Parece 245 bilhões quando a gente olha o market cap do Ethereum ou o market cap do Bitcoin, parece ser pouco. 245 bilhões de dólares sendo injetados nas altcoins vão fazer movimentos absurdos. É só a gente olhar o que aconteceu em janeiro. E aí a gente vai mensurar o que aconteceu em janeiro, porque as altcoins, muitas delas voltaram para os preços lá de janeiro durante o decorrer desse ano. O mercado subiu, o Bitcoin ficou acima da região de fundo, né? Não voltou mais para a região de fundo. Depois voltou para cima dos 25 mil dólares, não voltou para os 20 mil, ficou lá nessa região 25, 30 e muitas altcoins perderam valor e voltaram para a região do preço de janeiro. E aí a gente mensura aqui pelo seguinte. Esse primeiro movimento aqui, ó, eu quero destacar esse primeiro movimento aqui, que é de janeiro a basicamente abril. Nesse movimento, a gente sai de um fundo de 434 bilhões e vamos visitar uma região de 660 bilhões. Perceba que nós estamos basicamente no mesmo nível agora. Aí, ok. O mercado total das altcoins cai e vem bater uma mínima de 495 bilhões. Cerca de 55 bilhões, perdão, cerca de 55 bilhões de dólares acima da sua região de fundo. A gente vem para os 495 e então começa uma nova pernada de alta. E eu acredito que nessa pernada de alta que nós estamos fazendo, e perceba, foi um movimento de aproximadamente 32% que injetou cerca de 162 bilhões de dólares.
do rompimento, 162 bilhões de dólares, do rompimento da nossa resistência aqui, que é quase 700 bilhões de dólares, para aqui em cima, nós estamos falando de 245 bilhões. Opa, perceba aqui embaixo, eu tenho, vou até arredondar 500 bilhões de dólares e o movimento atual para 660. Ou seja, nesse cenário entraram 160 bilhões de dólares para as altcoins em termos de market cap. E nós vimos movimentos ultra expressivos. Vale destacar aí Taylor, vale destacar Inge, vale destacar Solana, vale destacar Chainlink, vale destacar uma cacetada de altcoins que subiram muito. Beleza. Só que o próximo movimento do rompimento trará uma injeção de pelo menos 250 bilhões de dólares. E detalhe, depois da quebra desses 250 bilhões de dólares, nós poderemos sair de um market cap de 700 bi para 1,27 trilhões. Nós estamos falando de uma entrada de quase mais 700 bilhões de dólares. Estamos falando de uma entrada de capital de aproximadamente ali 500 a 620 bilhões de dólares que poderiam estar entrando dentro do mercado. E isso acontecendo, pessoal, nós teremos oportunidades dentro das altcoins extraordinárias. E de coração, eu espero que você esteja preparado para isso. Nesse momento, um bocado de gente fica dizendo assim, vai realizar, vai quebrar. Gente, se você não está disposto a assumir riscos, se você quer segurança, você vai digitar aí no Google Tesouro Direto. Muito provavelmente o rendimento comparado ao mercado cripto vai ser uma bosta. Muito provavelmente não, com certeza. Contudo, se você quer segurança, vai lá ganhar real no nominal. Se você quer exponencialidade para o seu dinheiro, saiba que você precisa estar se expondo ao risco. Se expondo ao risco de forma responsável e com gestão do patrimônio. Nunca se exponha ao risco de ruína. Sendo sincero, já me expus ao risco de ruína e confesso, fui burro por isso. As altcoins trarão a disparada muito provavelmente a partir dessa virada de ano que será exponencial. E a gente deve viver um movimento entre janeiro a aproximadamente março ou quiçá abril que será extraordinário para as altcoins. Felipe, nós já estamos em corrida de alta, aí eu vou bater em 2 pontos. Para mim, corrida de alta começou quando a gente quebrou os 18.800 porque a gente definiu o fundo. Mas é lógico que a gente teve a capitulação. Para mim, eu sempre falo isso, para mim Bitcoin, ele começa, aliás, o mercado cripto ele começa o seu mercado de alta quando a gente romper ou 1,5 trilhões de dólares no total market cap ou quando o Bitcoin estiver acima dos 38 mil dólares. Por quê? Porque naturalmente a gente começa um excelente movimento de alta. É claro que naturalmente nós poderemos ter correções e não poderemos também descartar um risco de um cisne negro como uma crise mundial. Mas, velho, imagina, se você for ficar contando com a espera do cisne negro, pode ser que isso nunca se aconteça e você nunca tenha se exposto ao mercado com o potencial de exponencialização. Por isso, se você não for estratégico, inteligente, responsável e, claro, audacioso para se expor ao risco, você vai perder esse movimento geracional e muito provavelmente vai sentir também uma crise porque eu não comprei isso. Eu sei que, no fundo, talvez você não queira acumular Bitcoin, mas tem muitas altcoins que quando você olha para a região lá de fundo, você se arrepende de porque eu não comprei isso lá. Independente de qual seja a sua altcoin. Talvez você esteja posicionado ainda em shitcoins que vão continuar derretendo. E você está esperando que ela reverta. Mas a parada continua revertendo. Por isso que você precisa ser efetivamente estratégico. Inclusive eu vou fazer um convite. Lógico aqui, o nosso jabá. Tá? Vem participar do Census Script, você vai entender como a gente vai se posicionar nas altcoins, você vai aprender como a gente vai se posicionar nos mercados futuros, tanto mercado spot quanto mercado futuros. Você vai aprender, por exemplo, não sei operar mercados futuros, vai ter a oportunidade para também se expor em mercados futuros de forma responsável. Por quê? Porque tem gente que é idiota aí que diz que, não, mas mercados futuros não funciona para ninguém. Não funciona para quem basicamente é manada. Tá? Se você quiser sair da manada, poxa, vem pro Census Script, você vai ter lá um acompanhamento personalizado com a gente. Você vai saber quais são as nossas posições, você vai ter acesso à nossa carteira de longo prazo e saber como a gente vai fazer os nossos position trades. Inclusive eu destaco aqui, velho, já falei aqui diversas vezes, a gente se posicionou aqui na bagaça da AXS a $4,90. É a minha posição de saída aqui
pouquinho mais aqui embaixo, 4 dólares e 90 centavos. A gente passou essa posição entre 4,80 e alguma coisa a basicamente 5 dólares e 10, sei lá, de acumulação. O negócio tá chegando em 7 dólares e 20. Essa bagaça vai bater 12 dólares. E nós estamos alavancados 10 vezes nessa bagaça. Agora puxa daqui para cima. Vou puxar dos 5 dólares, tá? Para cima, o quanto esse negócio já andou. Até então 43%, multiplica por 10. Tá? Vamos supor aí 400% no pé do bolso. Dentro de alguns dias. Velho, se trata de estratégia. Poderia ter dado ruim. É lógico que poderia ter dado ruim. Vai dar ruim, né? Em algum momento, nem todo mundo vai acertar tudo. Mas a prática é que você pode exponencializar os seus ganhos se você for inteligente. Tem protocolos que você vai poder se expor de forma alavancada. Tem protocolos que você se expõe no mercado à vista e deixa o pau torar na operação. Lá na frente, 2025, a gente conversa sobre o resultado disso. O que não dá é para você sair perdendo os movimentos que o mercado vai dar por conta de estar caindo em narrativa de gente trouxa, que diz que a gente vai bater 20 mil, ou que diz que a gente vai quebrar tudo. O mercado começou, de fato, o ciclo de alta desde janeiro de 2023. Mas é lógico que nós capitulamos, se tinha uma série de riscos. Por definição, depois que romper nos 32 mil, quem está posicionado tá, quem não está posicionado se posicione um pouco mais caro, mas se posicione, você vai perder o bonde do mercado. De coração, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se gostou, vê se já deixou o like, já está inscrito no nosso canal. Vou também te fazer o convite para participar do nosso canal do Telegram, completamente gratuito, através do segundo link que está fixado aqui na nossa descrição. No mais, deixa aqui através dos comentários tua opinião, se você gostou desse vídeo, ou inclusive se você quer alguma análise diferente. Tamo junto, é só o começo, que Deus multiplique demais sobre a tua vida, abençoe teus investimentos e até o nosso próximo vídeo.